Continuando, né, como eu falei com vocês, que essa batalha espiritual começou na minha vida, eu não entendia, né, que era batalha espiritual, mas eu orava e jejuava. Enfim, Deus, ele me revelou na palavra dele, enquanto eu estava buscando. Eu perguntei, Deus, a igreja adventista é a certa? Só um momento, irmão. E aqueles preconceitos que eu tinha das outras, né? Das pentecostais, principalmente, se fosse pequena e gritasse e falasse muito em línguas e aquela coisa toda. Eu queria aquela coisa bem certinha, que não tivesse nenhum problema, achava que eu poderia encontrar a igreja perfeita. Mas não existe, né? Onde tem o ser humano, nós sabemos que não há perfeição. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, algo bom a gente sabe que pode ser extraído de cada um. E eu orando, Deus pega e fala comigo, revela a tua palavra. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo começou a falar. Eu abri em Colossenses, vou deixar referência para vocês no comentário. E ninguém vos julgue pelo dia de sábado, nem por lua nova e por outras coisas. Acho que fala sobre as carnes também. E a igreja adventista guarda o sábado, como algumas pessoas sabem. Não pode, né, comer a carne de porco. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não conheço muito bem a doutrina. Eu não conheço muito bem, eu fiz o pré-batismo, eu aprendi a respeito da criação. Eu aprendi a respeito da origem do pecado e sobre o bem e o mal. Isso foi o que eu aprendi. Mesmo que eu visitava em alguns cultos, o Espírito Santo, irmãos, mesmo que já me convencia por fora nesse tempo, antes eu não conseguia lembrar das coisas. O máximo que eu lembrava da Bíblia era o Salmo 91, quando eu estava no mundo. O que eu me recordava também é João 3,16, que eu falei no início do vídeo, na primeira parte. E também me recordava um pouco de Gênesis, da criação, que eu tinha curiosidade de ler e entender. Mas com o tempo que eu comecei a leitura bíblica mesmo, a aprofundar, a ter sede, e Deus colocou essa sede maravilhosa na minha vida. E eu dediquei muito tempo para conhecer a palavra de Deus. Eu dediquei horas, eu dedicava em oração, em jejum, propósito, sempre antes consagrava. E com consagração, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Ele ensinará todas as coisas. E Ele ensina mesmo. E fica dentro de nós, para poder passar, para poder ministrar. Meu chamado missionário, depois pastoral. Missionário, quando eu falo, eu digo que Deus, Jesus me ungiu para ser missionário, para ir e pregar para todas as pessoas a palavra dele. Onde eu passava ali, eu deixava uma semente, trabalho, escola, desde o início. Ônibus, metrô, locais que eu frequentava, casa, visita, almoço, lazer. Tinha uma oportunidade, eu estava ali falando do amor de Jesus, daquilo que Deus tinha colocado sobre mim. E algumas pessoas eu já sabia assim, que poderiam não acreditar na minha conversão. Não acreditar por vários motivos. Como assim? Eu gostaria que pessoas, principalmente meus familiares, vissem que Deus estava na minha vida, que Deus estava me mudando. Meu processo não foi de um dia para o outro. Foi um pouco lento, mas caminhou rápido. Como eu digo, um pouco lento. Eu não mudei minha roupa. Eu não mudei meu jeito de ser. Eu não mudei meu jeito de falar. Falava assim, passava batom, usava calça jeans. Aí quando o Espírito Santo, né, tava querendo me revestir, como a Bíblia fala assim, que vai vir um poder do alto, né? Lá em Atos 2 fala que aquele povo estava reunido e de repente, com um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E todos ali foram cheios e falaram em outras línguas. Então, antes de acontecer isso na minha vida, por fora, eu não tive mudanças. Quando o Espírito Santo começou a me incomodar muito a respeito de sexualidade, batom, né, batom vermelho, passar um batom muito vermelho, isso que eu não considero que está sendo vulgar. É um brilho labial. E eu fui deixando essas coisas e coloquei também uma blusinha, comecei a colocar uma blusa maior. Então foi um processo de santificação lento, mas com o tempo eu fui entendendo que se a gente, né, se vestir por fora com uma roupa que aparenta ser crente, aparenta ser cristão,
mas não mudar nosso interior em obras, né, em questão do amor ao próximo, em ser um cristão genuíno, que é